Em um dado momento da vida, você percebe que a sua fé e a sua convicção inabalável em Deus estão sob risco. E aí sobe o sinal de alerta dentro de você. Será que estou me desviando? Será que o que eu estou pensando é pecado? Será que eu estou errado e está todo mundo certo ou é o contrário? Percebe-se então uma crise de fé. Aquele momento onde tudo que você sabe sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a vida cristã, começam a ser confrontados pela realidade ao seu redor. É um processo emocionalmente desafiador. Mas como vencê-lo? Olá pessoal, eu sou o Douglas e hoje eu quero falar com vocês sobre crises de fé. Vamos lá. É importante eu começar falando nesse vídeo que todo cristão realmente comprometido com a sua fé, em um dado momento da vida, vai passar por uma crise de fé. E não é algo fácil de enfrentar, porque parece que tudo aquilo que você sempre acreditou agora está por um fio. Uma crise de fé pode ser desencadeada por inúmeras situações. Uma doença, uma perda de uma pessoa muito próxima, uma crise financeira, um mau testemunho de muitos cristãos ao seu redor, escândalos de uma igreja determinada ou da liderança dela, a doutrina e a teologia que você conhece sendo confrontados ou simplesmente não te dando as respostas que você precisa. Mas pode ser que as suas crises também, a sua crise de fé, não seja motivada por algo pessoal, mas por tudo aquilo que você vê no mundo ao redor, o sofrimento, toda a dor causada por guerras, por miséria, abuso sexual, catástrofes que geram a morte de milhares de pessoas, crianças sofrendo. E é nesse momento que nós fazemos como o salmista no Salmo 10, versículo 1. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Ter dúvidas não é algo puramente intelectual. Precisamos nos lembrar que somos seres humanos vulneráveis a qualquer incredulidade. E no seu caso, enquanto cristão, pode ser um momento de fraqueza espiritual mesmo. E com toda fraqueza espiritual, nós precisamos da graça de Deus nisso tudo. Logo, você não vai passar por essa crise apenas lendo, estudando ou buscando as respostas, mas orando e colocando diante de Deus toda essa situação que você está enfrentando agora. Não tenha medo de orar sobre isso. Eu tive uma crise de fé há alguns anos, lá no início da faculdade, e eu me lembro de muitas vezes me ajoelhar para orar, e eu falo com Deus, eu estou frio, eu estou aqui, parece distante do Senhor, e eu tô percebendo que eu estou duvidando que o Senhor existe. Mas eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor está aí, que o Senhor está me ouvindo, então eu te peço ajuda agora. Na vida cristã, a fé é fundamental. Na carta aos Hebreus, nós podemos encontrar uma citação que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é fundamental porque cremos num Deus que nós não podemos ver. No entanto, a razão não pode ser dispensada da fé, que ela ajuda a clarear os detalhes, para que possamos defender e entender melhor a nossa fé. No entanto, a razão não pode tomar o lugar da fé na vida cristã, mas sim servir como aliado da fé, porque de nada adianta nós termos todas as respostas se não estivermos dispostos a crer. Então, ter dúvidas é normal, desde que sejam dúvidas guiadas pelo Espírito Santo, porque sabemos que não teremos todas as respostas aqui nessa terra, e muitas delas são mistérios de Deus realmente, mas nós podemos com certeza usar a razão para fornecer para nós ferramentas para tornar a nossa fé mais convicta. Como eu disse antes, a gente precisa se lembrar que o nosso intelecto é frágil. Quanto mais sabemos, mais dúvidas teremos. Existe uma analogia do conhecimento como uma ilha. À medida que a ilha vai crescendo, a borda dela também vai ampliando, ou seja, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, a distância daquilo que conhecemos e o que desconhecemos se torna cada vez maior também. Por esse motivo, o conhecimento ele precisa nos tornar mais humildes, não é verdade? Porque ele nos leva a reconhecer a nossa pequenez e fragilidade diante do desconhecido. O que eu quero dizer com isso? Que antes de negarmos a nossa fé ou permitirmos que a dúvida tome conta do nosso pensamento, precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos e reconhecer as verdades da vida estaremos sempre limitados pelo conhecimento que temos, ou no máximo de conhecimento que podemos adquirir nessa vida. A dúvida é algo natural e não desqualifica a nossa fé. Os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, tiveram dúvidas após a ressurreição de Jesus em reconhecê-lo como realmente Cristo e reconhecer o que fariam depois da ressurreição. Um deles, inclusive, Tomé, precisou ver as cicatrizes do corpo de Jesus para realmente acreditar que ele havia ressuscitado. No livro Quando Tudo Está em Chamas, Fé que Surge das Cinzas, o autor Riley Zand diz: às vezes, a dúvida é a porta de entrada para uma fé melhor. No mesmo livro, o autor compartilha de sua experiência. Abre aspas. Aos 40 anos de idade,
eu comecei a duvidar de algumas coisas. Comecei a duvidar da escatologia dispensacionalista que eu havia herdado. Comecei a duvidar da compatibilidade de uma doutrina do eterno tormento consciente com o Deus de amor revelado em Jesus Cristo. Comecei a duvidar da confortável associação entre o patriotismo americano e o cristianismo. Comecei a duvidar da credibilidade do cristianismo consumista que era tão popular. E todas essas dúvidas eram boas. Eu estava duvidando daquilo de que devia duvidar. Em certo sentido, posso dizer que duvidando, forjei meu caminho rumo a uma fé melhor. Sabe uma dúvida que eu tenho? Por que tanta gente passa pelos vídeos e não deixa o seu like? Não custa nada e ainda me ajuda a saber se você realmente está gostando do conteúdo que eu trago aqui. E ajuda ainda no YouTube saber que esse vídeo pode chegar a mais pessoas e ele vai levar esse vídeo para mais pessoas se você deixar aqui o seu like e também, claro, a sua inscrição. Aproveita que já deixou o like, se inscreva no canal para ficar aí por dentro das novidades, para ficar por dentro de todos os vídeos novos que chegam aqui toda semana nesse canal. Não é pecado ter dúvidas, pelo contrário. Quando a fé é confrontada é que ela é fortalecida. Uma fé que não aguenta perguntas confrontadoras é uma fé de mentira e frágil. O cristianismo é uma fé robusta e que aguenta as pauladas do questionamento. Porque é uma fé que já foi questionada e defendida pelas maiores mentes que já pisaram nessa terra ao longo de 2000 anos. Pois estude, leia tanto em livros como na Bíblia mesmo e vá atrás das suas respostas. Procure pessoas conhecedoras sobre o assunto e converse com elas também. Mas tem uma coisa, talvez você não os encontre dentro da sua denominação ou da sua bolha específica. Porque em muitos casos, a crise começa quando a pessoa está sempre dentro de uma bolha, foi criada e educada dentro de uma bolha, e quando ela tem contato com outras tradições ou outras teologias, a fé dela e as convicções dela começam a ser confrontadas. Lembre-se, você não é a primeira pessoa e nem vai ser a última a ter essas dúvidas aí. É muito provável que outros cristãos já tenham se debatido com essas questões que você tem ao longo de vários séculos e que haja dezenas de bons livros para te ajudar a superar esses dilemas. Nesse sentido, se abre um pouco mais para conhecer o vasto mundo das tradições cristãs e ser ricamente edificado com os professores e pensadores cristãos dentro delas. Então, se você está passando por uma crise de fé, a primeira coisa que você precisa fazer é ser sincero com você mesmo e com Deus. Converse com Deus sobre isso em oração, mesmo que a oração pareça fria, vazia, distante de Deus. Busque também se aconselhar, conversar com pessoas que já passaram por essas crises, mas que têm hoje uma vida devota ao Senhor. E evite conversar sobre isso com aqueles que estão na mesma situação que você, porque um pode ajudar a piorar o outro. Há uma frase atribuída ao Papa Francisco, o atual Papa da Igreja Católica, em que ele diz o seguinte: uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise. Por isso, tenha em mente que crises de fé são experiências comuns e naturais de uma pessoa que quer realmente viver de forma sincera diante de Deus, sendo elas uma importante oportunidade de amadurecimento na fé. E vão te levar a um nível diferente nas suas convicções, a um nível de fé diferente, mais madura, que vão te fazer abandonar as fragilidades e a superficialidade de uma fé inocente. Talvez a sua fé seja originada de doutrinas que você não entende, teologias absurdas e erradas distantes da Bíblia, pelo comportamento de cristãos próximos a você, o alinhamento político-ideológico da sua igreja ou uma série de coisas parecidas. Então, nesse caso, a sua crise não é com Deus, não é com Jesus, mas sim com a igreja, as teologias, as doutrinas, os comportamentos. Neste caso eu te digo, apegue-se a Jesus, ame Jesus, e não tenha medo de abandonar as suas convicções atuais, e nem mesmo de mudar de igreja, se essas forem absurdas e longe da palavra de Deus. E ainda sobre isso, é importante ter muito equilíbrio e muito amor diante das suas atitudes nesse momento. Não é porque você descobriu que estava sendo ensinado numa doutrina errada, não bíblica, ou que estava sendo ensinado sob uma única perspectiva, que você precisa ter uma reação raivosa e insensata. Mesmo que você esteja saindo de uma comunidade religiosa manipuladora ou uma seita, é importante olhar para as pessoas que você, na sua comunidade atual, ou da comunidade que você estava, com amor e gratidão. Porque foi ali que você pôde conhecer Jesus e aprender sobre o perdão dos pecados e como ter uma vida agradável a Deus. Porque aquelas pessoas talvez estavam tentando te enganar, mas estavam apenas transmitindo o único conhecimento que elas tinham, ou que também haviam recebido de alguém. Por fim, tenha paciência. Você está passando por uma reforma interna, uma desconstrução. E tudo isso leva tempo. Cuidado para não tomar decisões precipitadas nesse momento. Para amadurecer, leva tempo. Nossa jornada de crescimento está em andamento, mas em algum momento ela vai encontrar contentamento e paz.
Há 2 vídeos que eu quero indicar para vocês aqui antes de terminar. Esse aqui, falando sobre a minha experiência de mudança de igreja após 20 anos numa mesma igreja. E esse outro aqui onde eu falo sobre o luto. Principalmente o luto numa perspectiva baseada no filme Suzume. Tá muito legal. Então você pode acompanhar os dois aí, que estão sensacionais. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.